Olá, mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado por assistirem ao nosso programa da Acreditare aqui na Connect TV. É sempre uma honra poder trazer convidados, cada vez um convidado especial, sempre trazendo o melhor que a gente encontra para que você possa admirar, assistir e servir para você como modelo, para que você possa desenvolver processos e até um dia, quem sabe, estar aqui com a gente, conversando, falando sobre a sua experiência. Hoje eu quero agradecer a audiência que tem aumentado cada vez mais, os comentários, principalmente as sugestões, a gente tem acatado algumas. E eu trouxe um amigo hoje aqui, gente, Robson Miguel. Eu estava comentando com ele antes de começar a gravação sobre o Miguel, geralmente é nome e esse é sobrenome. Não é a primeira vez que eu trago pessoas assim. E Robson, conta pra gente um pouquinho da sua experiência para os nossos amigos. Boa noite, Boa Ronaldo. Noite. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você. É engraçado esse tema do Miguel, né? Porque o Miguel, na maioria dos casos, né, e principalmente aqui no Brasil, é o primeiro nome, né, e o meu é o sobrenome. E aí um dia eu estava visitando um cliente, né, a Santa Casa de São Paulo, e tem um museu lá dentro da Santa Casa, né, e aí o curador lá falou para mim, você sabe por que seu nome é Miguel, né, e é sobrenome? Aí eu falei, olha, sempre tive curiosidade, porque as pessoas perguntavam e eu não sabia dizer. Aí ele foi lá, pegou lá um livro enorme lá da origem dos nomes. E aí ele mostrou que o meu sobrenome, né, pelo meu avô ter nascido na Andaluzia, né, na região ali da Espanha, sim, é de origem árabe. Sim. E os árabes usam o Miguel como sobrenome, né? Então, na colonização árabe naquela região, houve essa influência. E aí, né, todos os meus familiares acabaram recebendo o Miguel como sobrenome. E aí, agora eu já sei contar um pouquinho da história, né, e explicar o porquê do Miguel ser sobrenome. Mas é muito bacana, né? É interessante, né? E bom, eu queria aproveitar para fazer um agradecimento aqui ao Dr. Miguel Francisco Neto. O Francisco também tem história. Então eu quero agradecer porque é uma parceria muito longa aí na Transdução. E que Deus te continue iluminando. Vamos lá, meu amigo. Bacana. Bom, para contar um pouquinho da minha experiência aí profissional, né? Eu estou há mais de 30 anos atuando no segmento de saúde, né? Sempre com foco maior na tecnologia da informação, né? Dentro desse segmento. Desde muito jovem, né? Eu tinha 19 anos quando eu comecei. Caramba. No Albert Einstein, né? No Hospital Albert Einstein. Eu lembro que só tinha, quando eu comecei lá, tinham 3 computadores só. Um ficava no caixa, né, para não deixar de cobrar, um no pronto-socorro e um na internação. A famosa tesouraria. Tesouraria. E aí eu comecei ali como operador de computador. Era uma profissão assim, bastante valorizada na época, né? Sim. Porque estava começando a informatização no Brasil. Fiquei lá 10 anos, aprendi muito dentro do Einstein. Depois eu fui para o Hospital do Coração, o HCOR. Pequeno, né? Tudo hospital pequeno. Alguns clientes assim bem interessantes, né, de referência aí. E depois eu tive uma experiência rápida na Medial Saúde, que depois foi comprada pela Amil, né, que atualmente é United Health. Então foram 17 anos trabalhando do lado do cliente, né, entendendo a dinâmica, os processos, os jargões, né, toda a idiosincrasia que tem nesse segmento, né? Que legal. Depois disso eu recebi um convite para mudar de lado, né? Um amigo meu foi para uma multinacional, né, chamada Agfa, e aí ele falou, cara, eu preciso de você aqui para me ajudar a vender. Eu falei, meu, você está maluco, né? Porque eu sempre implantei sistema, comprei sistema, né? Desenvolvi, mas vender não tem como, né? Uhum. Falou, não, você vem para cá que eu te ensino a vender, né? O nome dele é José Las, que é um cara que eu devo bastante, né, a ele, porque ele foi um dos meus mentores, né, na área de vendas. E aí a gente conseguiu fazer uma boa parceria, porque eu trouxe para dentro da Agfa o que o cliente gostaria de ouvir, né, as dores do cliente. Sei. E aí nós começamos a formatar bem o pitch de vendas em cima disso. Então foi uma experiência bacana, fiquei lá durante 7 anos, depois eu fui para a General Electric, né, a GE, fiquei um tempo na GE também. Da GE eu tive uma experiência, né, de
na própria Agfa mesmo, que a Agfa queria comprar uma empresa de HIS no Brasil. Olha só. Né? E aí me chamaram para ajudar nesse processo de M&A, de fazer a due diligence, né, todo o processo. Então foi uma experiência bacana. E depois a Pixion me chamou. Né? Pronto. O Roberto Cruz lá, que na época a gente foi até implantador junto, né? Ele era técnico, ainda desenvolvia soluções de captura de vídeo, e eu era da TI do hospital, e juntos lá debaixo dos equipamentos implantando as soluções, e felizmente depois me chamou, me convidou para participar ali da Pixion, onde foi uma jornada bem bacana, né? Fiquei 3 anos lá, ajudei também e aprendi muito ali com eles no desenvolvimento da empresa, nas fusões, nas compras, né? E depois dessa experiência ali na Pixion, eu fui para Siemens. Na Siemens foi uma jornada assim, fantástica, né? Legal. Porque só empresa pequena, né? Eu tive essa felicidade, viu, Ronaldo, de ter algumas oportunidades interessantes ali. A Siemens, né, como um grande desenvolvedor de soluções, né, de criador, uma tecnologia fantástica, uma experiência assim, internacional bastante grande, né, interagindo com muitos países, treinamentos fora do país, né, então tive oportunidade de conhecer mais de 30 países, né, nessa minha estada, né, por essas empresas. Tive uma passagem também pela Abbott, né, mudei um pouquinho de lado, né, saí um pouco da imagem, fui para a área de análises clínicas. Aí na Abbott eu fui responsável por 34 países na América Latina toda, né? Que bacana. Caribe, toda a região ali. Então também foi uma baita experiência, né, de conviver com outros países, liderar, entender, né, as culturas, né, o modus operandi de cada país. Foi uma experiência bacana. E aí quando eu estava já me acomodando ali, chegou a ProRades, né, e falou, cara, vem para uma startup agora. Eu falei, putz, uma startup, né, trabalhando em grandes empresas, empresas consolidadas, com processos muito bem estruturados, né, chegar numa empresa que tinha, né, uma baita vontade de fazer as coisas, tecnologias, mas que, né, como toda startup, se organizando, se estruturando, né? Então faz 2 anos que eu estou lá com eles, né? Tá sendo uma experiência bem bacana. Mas conta um pouquinho da ProRades, o que ela faz assim de bacana? A ProRades é uma empresa que se desenvolveu na área de diagnósticos em saúde, né, desenvolvendo soluções para a área de imagens, imagens na área médica, odontológica, veterinária, né? Então, nossa, que bacana. A gente consegue ter um portfólio bem bacana nesse processo de gestão das clínicas, né, do serviço de diagnóstico por imagem, com soluções de teleradiologia, de RIS, de PACS, né? E recentemente a gente fez uma aquisição de uma empresa na área de análises clínicas, né, com soluções de LIS, que a gente chama, né, de Laboratory Information System. Então hoje a gente consegue ter um portfólio que cobre bem, né, o diagnóstico em saúde como um todo, né? Então, maravilha. É uma empresa que vem crescendo muito rápido, né? Nós estamos tendo, o ano passado foi um crescimento de 104%, né? Estimávamos bastante. 84%, que eu já achava bastante, e aí a gente foi para 104% de crescimento, com mais de 150 novos clientes na base. Que bacana. Né? E começamos esse ano a todo vapor também, já com... até pelo menos antes de fechar o mês aqui, a gente já estava com 25 novos clientes, né, nesse ano. Então é uma empresa que vem crescendo bastante. E o carro-chefe, qual seria? O carro-chefe hoje é a parte de RIS, né, o sistema de gestão para radiologia, com diferenciais bem interessantes no conceito de inovação, né? Quando eu entrei na empresa foi bem no meio da pandemia, né? E naquele momento existia ali uma série de dúvidas, né, do que fazer, de que forma fazer, como se adaptar a esse novo momento. E a gente começou a pensar um pouquinho em reposicionar, né, o produto, focar em algumas situações, e aí a pandemia trouxe alguns insights interessantes. Verdade. Né? A pandemia foi uma incubadora grande. Foi assim, provocou, né, muita gente de passar a ver a coisa de uma outra forma, né? Então a gente investiu muito em mobilidade, porque a gente entendeu que as pessoas
estavam com medo, né, de ir para o Sim. serviço de saúde. Sim. Né? Não queria ir lá e ter que sentar do lado de alguém que poderia estar, né, contaminado com Covid, não queria ficar muito tempo na sala de espera, Sim. não queria voltar para o serviço de diagnóstico para pegar o resultado do exame. Então nós começamos a desenvolver soluções que evitasse essa estada dentro do serviço. Sim. Então, conexões via WhatsApp, aplicativos, né, para fazer web check-in. A transformação digital virou uma coisa obrigatória. Virou, né? Impulsionou, né, foi uma alavanca, né, nesse processo, e a gente pegou um pouco dessa carona e foi mudando, né, a forma como o sistema se comportava, né, alcançando as pessoas onde ela pudesse estar. Entendi. Seja os radiologistas, pacientes, médicos solicitantes, né, fontes pagadoras. Então a gente passou a trabalhar muito nesse conceito de mobilidade. Entendi. Né, e trazer os atores, né, numa sinergia maior dentro do serviço. Muito né, bom. de poder conectar essas pessoas sem ter que presencialmente elas estarem ali de forma até um pouco incômoda, né, pelas circunstâncias, né, que a gente tinha. Então a empresa trouxe um posicionamento diferente, e isso naquele momento era tudo, né, que os clientes queriam, e aí logicamente uniu, né, o útil ao agradável. Mas vamos falar um pouquinho de startup. Para você que teve toda essa experiência de carreira, assim, a startup veio para ficar, né? É engraçado, né? Parece até uma moda, né? Mas eu tive a experiência, começando a ter uma experiência com startup na Siemens. Sei. A Siemens ela tinha um núcleo, né, que a gente chamava de Digital Services, que eram soluções digitais. Então ela uniu todo o portfólio que ela tinha de inteligência artificial, de ferramentas de reconstrução, parte toda de Big Data, ela uniu dentro dessa célula. E eu me lembro bem, né, uma das pessoas que eu mais admiro nesse segmento é o Country Manager da Siemens, né, o Armando Lopes, que ele falou para mim: Robson, nós temos que fazer da sua área uma startup. Porque se eu deixar as outras áreas, né, se apoderarem disso, a gente corre o risco de trazer o peso das outras estruturas para dentro de um serviço que tem uma dinâmica diferente. É verdade. Né, que tem que ter uma liberdade, não pode estar preso aos processos, né, de uma fabricação de uma ressonância magnética, de uma tomografia, de um ultrassom. Nós temos que trabalhar disso de uma outra forma. Então ali começou todo um embrião e uma movimentação, uma mudança de mindset mesmo, de como, né, usar um conceito diferente dentro de uma empresa que tinha 150 anos de vida, 140 anos de vida. Para uma Siemens. Né, como que muda, né, como que você introduz esses conceitos, esse posicionamento. E foi muito bacana, né, porque a gente teve experiências, né, interessantes, que chegavam ao ponto dos vendedores brigarem, né, por espaço na minha agenda para que eu fosse com eles para falar de tecnologia, né, da informação, para falar de conceitos novos, né? E aí a gente tem um evento que acontece nos Estados Unidos chamado RSNA. Sei. É o maior evento de radiologia no mundo. E a Siemens fazia um pavilhão chamado Innovation Lounge, onde as pessoas só podiam entrar com a assinatura de um NDA, que mostrava os produtos que eu vim para o futuro. E os clientes que vinham do Brasil falaram: não, cara, eu não quero olhar ressonância, tomografia, eu quero entrar lá no Innovation Lounge. E então era uma briga, né? E ali eu comecei a entender um pouquinho desse conceito de startup, né? Porque como você muda uma empresa que quer se transformar, mas que já vem, né, enraizada em cima de produtos consagrados, e como que mudar tudo isso, né? Então ali para mim começou já uma mudança. Muito bom. A gente vai ter que fazer um intervalinho. Desculpa te cortar, mas a gente vai voltar exatamente aí. Legal, guarda bacana. aí, porque senão o meu amigo lá, o meu diretor, não recebe o dinheiro lá dos patrocínios. Aí não dá. Só rapidinho.
A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! De volta, hoje aqui com o Robson Miguel, a gente estava falando aqui de startup, eu tive que cortar ele por causa do cafezinho. Pô, coisa boa é assim, né, gente? Vai rapidinho. Quando a coisa a gente acha, já passou os 15 minutos. Robson, obrigado mesmo por ter vindo, viu? A gente parou bem ali na startup lá, quando você estava no RSNA, e aí o pessoal queria, você falando desse assunto que eu estava pensando assim comigo, meu Deus, eu preciso entrar nessa história. Como... Se uma pessoa hoje resolver criar o negócio dela, uma startup, o que ela teria que fazer? Qual é a ideia? Você conseguiria dar palpites para essas pessoas? Olha, Ronaldo, muitas vezes as coisas surgem até muito sem né, programar, né, sem se estruturar para isso, né? Uhum. Eu sempre uso muito o Google como um exemplo, né? A gente fala, mas uma startup geralmente é aquela molecada sem dinheiro, que tem ali uma ideia, mas não tem a responsabilidade com o resultado. Na verdade, não, né? O Google é um exemplo, né? Tem Sim. uma baita estrutura, tem grana pra caramba, tem gente muito boa e continua sendo um trendsetter, né? Continua sendo inovador, trazendo soluções disruptivas e eu acho que tem que ter um pouco disso, né? Desse arrojo, né? Dessa irreverência de criar soluções que realmente tragam rupturas, né? Que mudem a rota, né? do que a gente já está convencionado, né? E utilizando. Eu tinha comentado contigo, né? Um pouquinho antes, começando a viver esse mundo de startups, né, na ProRades, essa experiência que eu tive na própria Siemens, eu percebi que as startups elas começam, né, mas não sabem como termina as coisas, né, como continua muitas das vezes, né? Sim. E aí a gente tem incubadoras, né, para poder dar esse apoio, para poder dar essa guia, né, essa lapidação. Sim. E aí eu acabei, né, gostando desse negócio, convivendo com pessoas, né, que eu trabalho hoje, o Eduardo Alvarez, que é o fundador lá da ProRades, o Dr. Marco Mello, né, que é um dos investidores lá, que eu falei, cara, esses caras são meio malucos, né? E aí eu comecei a ficar, acho que meio maluco também, né? Será? Acho que comecei a sair um pouco daquela mentalidade mais estruturada que eu tinha de multinacionais Sei. E tal. E aí, de janeiro para cá, né, eu comecei também a brincar um pouquinho disso, acho que peguei um pouquinho do arrojo deles ali e comecei a desenvolver uma empresa que possa dar apoio para esse pessoal de startup. Porque, como eu te falei, né, eles começam alguma coisa, criam um produto, poxa, abrem o mercado, mas e agora? Como que eu vou para o mercado? Né? Como que eu estruturo a minha empresa? Como que eu posiciono o produto? Como que eu precifico esse produto? Então, a minha proposta, né, como essa consultoria que eu estou começando, é justamente apoiar nisso. Que legal. Né, poxa, você criou um produto, você precisa ganhar musculatura, pô, vamos lá que eu vou te ajudar nisso, né, de criar uma área de vendas, de posicionar produto, criar um funil, né, montar equipe, buscar clientes de referência, né? Então, muitas das vezes é o que a gente, né, baseado na sua pergunta, né? Poxa, como que eu crio uma startup? Né? Como que eu começo um negócio?
E surge muitas vezes disso, né? Dois amigos ali se conversando, poxa, faz sentido isso? Faz. Vamos juntar aqui, né? Cria ali, estende, pega um cliente, começa a entrar uma grana. Poxa, agora eu começo a ganhar musculatura, né? Como que eu faço agora para crescer? E eu entendo que hoje a grande dificuldade de muitas vezes de sobrevivência, né, dessas startups é o go-to-market, né? Como que eu vou para o mercado, né? Como que eu ganho capilaridade, né? Como que eu preciso me preparar para isso? Porque entrar dinheiro, muitas vezes entra. Chega o investidor lá e fala, quanto você precisa? 10 milhões, 50 milhões, 30 milhões? Mas o que eu faço com esse dinheiro? Como que eu organizo, né, o investimento disso tudo? Né? Como que eu organizo o meu business plan para dar o retorno para esses investidores? Mas né? aí, me conta, o que essas empresas precisam ter em mente para dar certo? O que esses operários ou empreendedores que vão começar um negócio, eles precisam ter em mente? Ronaldo, sempre tem que ter... Eu vejo que a questão de não ter medo, né? de arriscar, de errar, porque os tropeços vão acontecer. Sim. Né? Vai vir dificuldades, vão vir as dúvidas. Né? Eu agora participando junto com a Avatar, né? Essa empresa que eu estou dando a consultoria, junto com a ProRades, eu percebo, né, que muitas vezes você tenta um caminho, não foi bem o que a gente imaginava, você tem que, né, ajustar a rota ali do navio, ou do barquinho, ou da lancha, né, dependendo do porte. Então, isso faz parte do jogo. Então, esse pessoal que está, né, disposto a fazer trazer essas inovações, ele não pode ter dúvidas, né, de que aquilo vai dar certo. Sim. Ele tem que saber que vão ter tropeços no meio do caminho. Precisa acreditar mesmo no potencial daquilo. Precisa. Né? Vai ter tropeços, é fato, né? Porque você está trazendo algo novo, você ainda não sabe como que vai ser a aceitação daquilo no mercado, como encaixar aquilo dentro de uma rotina. Você vai esbarrar muitas vezes num grande player que também está querendo fazer algo daquilo que você, né, desenvolveu. Então, ter a força de vontade, né, ter a resiliência, saber que você vai ter que dar passos para trás, mudar a rota, isso tudo vai fazer parte do show. Né? Então, esse pessoal, e eu vejo isso muito, né, que eles têm essa garra, né? Esse pessoal que se aventura nisso tem esse espírito, né, de tentar, errar, voltar, redesenvolver. Né? A gente vê aí várias situações de empresas que tiveram que até mudar posicionamentos. Entendi. Né? Começou de uma forma, começou com um produto, viu que não era aquilo, mudou o produto, mudou o posicionamento, mudou o mercado, mudou o perfil das pessoas. Né? Então isso tudo faz parte do show. Né? E esse pessoal que tem esse arrojo, eu admiro muito, porque eu acho que ainda não tenho, eu estou começando a entender um pouquinho, né, dessa mecânica. É um pessoal fantástico, né, que tem esse espírito empreendedor, essa liberdade, né, de pensar, de extravasar, de sair da caixinha, e isso tudo é muito interessante, né? Com certeza. É muito interessante. Eu fico imaginando como isso tem tudo a ver, assim, parece que não, mas como a lei da atração, essas coisas acabam servindo, né, nesse contexto todo, né? Porque você tem que atrair cliente, você tem que atrair com base naquilo que você acredita que naquele produto que você desenvolveu, né? E muitas vezes há uma desconfiança, né? Sim. Principalmente no mercado que nós atuamos, na saúde, é um mercado ainda muito de pedigree, né? Poxa, quem que é que está por trás disso, né? Quem é a referência que você tem? Poxa, você veio aqui fazer algo para mudar o meu serviço que está tanto tempo funcionando e funciona bem. Então, você falar de uma Siemens no mercado, você não precisa da referência, né? Você falar de uma GE, de uma Philips. Agora, você vem com uma empresa nova, né? A RM Sales Consulting lá, o pessoal fala, pô, mas quem que é esses caras, né? Você, né? Da onde você veio, né? Com quem que você
trabalhou, o que você inventou, da onde que você A área instalou. de saúde que tem aquela mania de perguntar qual faculdade que você estudou. Então, é um outro desafio, né? Sim. Você fazer hoje soluções para a área financeira, para a área bancária, para a área de serviços, até, né, tem as suas barreiras, mas não é tanta. A área de saúde tem uma barreira mesmo cultural, né? Que a gente quer saber o histórico, né? Quer saber o pedigree, de onde veio. Né? E uma startup não tem esse pedigree ainda. Então, muitas das vezes, você se conectar a alguém, se atrelar a alguém que te dá esse aval, é uma outra alavanca importante. Né? Você não, eu estou aqui, mas eu tenho o banco tal por trás. Né? Eu estou aqui, mas eu tenho uma Siemens por trás, né? Que nem nós lá na ProRades, né? Que nós temos, um dos investidores nosso é um braço da Telefônica. Né? Então, não é qualquer um que vai investir ali. Então, sabe, não, tem alguém por trás para dar essa alavancada. Então, além de ter a ideias boas, disruptivas, ter esse espírito, né, inovador, a cultura que você tem que trazer, né, para poder romper essas barreiras é outro ponto de atenção aí para quem quer se aventurar, né? Robson, você sabe que você está me deixando, tirando o sono, né? Vai falando essas coisas, vai deixando a gente assim cada vez mais animado a pensar nessas possibilidades. Como é que faz para a pessoa ter contato com você? Porque a gente acabou não falando nada, mas se a pessoa quiser fazer contato lá com essa consultoria que você está montando, como é que faria? E a ProRades, como é que faria também? Vamos aproveitar e vender o peixe. A minha consultoria é recente, né? Como eu falei, eu estou começando agora. Quem quiser me localizar lá no LinkedIn, lá é Robson Miguel, né? Cuidado só para não confundir com o Robson Miguel, que tem um tocador de viola aí que chama Robson Miguel, então acaba misturando. Às vezes o pessoal me liga, pô, mas eu procurei lá Robson Miguel, aí eu vi o violeiro lá e tal. Eu falei, não sou eu ainda não. Então pelo LinkedIn, né, Robson Miguel, acho que dá para a gente se falar ali. Meu e-mail, né, wr.miguel@hotmail.com. Pela ProRades, né, que é, né, prorades.com.br, vai poder entender um pouquinho ali do que a gente faz na empresa também. E eu estou à disposição para trocar figurinha, para ajudar, porque agora, né, acho que eu já ganhei uma musculatura, Ronaldo, nesses meus 30 anos aí de multinacionais, grandes hospitais, que eu acho que eu consigo ajudar bastante, né, trazer essa experiência. Saber onde estão as cascas de banana ali para o pessoal não ter que escorregar, onde eu já caí, né? Sim. Então eu acho que é um conteúdo aí que a gente pode trazer e trocar bastante ideias com esse pessoal que está começando, né? Para poder evitar tropeços, né? Para poder pelo menos mitigá-los, né? Talvez eliminar é difícil, né? E poder, claro, continuar fazendo com que essas soluções, essas ideias possam trazer os benefícios que a gente, né, que atua no segmento de saúde espera, que é o bem para o paciente. Né? Todos nós, no final, somos pacientes e esperamos poder usufruir de tudo isso. Com certeza. Ô Robson, e para quem já começou uma startup e ainda não se deslanchou, que mensagem você deixaria? A gente sempre gosta de terminar o programa com mensagens. Que mensagem você deixaria para esse pessoal que ainda não virou um Google? Eu acho que sempre é importante você se aproximar de pessoas que já tiveram experiências. Né? Então, você sair sozinho é muito difícil. Né? Então, você se aproximar de pessoas que já fizeram, né, que já entendem um pouco mais disso, que sabem o caminho das pedras, né, angels, né, que possam te ajudar, as incubadoras, né, que a gente tem algumas incubadoras importantes aí que dão esse apoio. Então isso ajuda muito no sentido de te guiar, né, para a pessoa não ficar ali batendo cabeça sozinha, gastando tempo, gastando dinheiro, né, tendo as frustrações ali sem saber como que, né, lapida isso, como que molda tudo isso. Então acho que você se aproximar de pessoas, entender referências, entender outros exemplos, né, de sucessos e insucessos, eu acho que ajuda bastante esse pessoal que está
com essa expectativa, né, que está querendo aí entrar no mundo da inovação, da tecnologia, das startups, né? Com certeza. Olha, gente, o assunto é bom. Quando o assunto é bom, termina rápido. Eu estou muito feliz de gravar aqui com o Robson. E você, por favor, venha fazer parte desse mundo Acreditare. E quem sabe um dia você não vai estar aqui sendo entrevistado. Meu amigo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Ronaldo. Foram alguns minutos que passaram como se fossem segundos, né? Foi o papo muito rápido. muito gostoso. Quem sabe a startup não me dá uma chance de aumentar um pouquinho o programa. Olha só, a oportunidade está aí. Muito bem. Gente, fiquem com Deus e até a próxima.